Boa tarde, pessoal. O meu nome é Rosa Maria Dornelles, eu sou psicóloga. Trago para vocês a união de duas das minhas maiores paixões, que é o cinema e a psicologia. Hoje, então, eu trago como recorte para vocês a cena do filme O Segredo de Brokeback Mountain. É um filme que passa, acredito que no ano de 2005, ou perto disso. E a cena que eu trago para vocês é quando Ennis sabe da morte de Jack, sinto muito pelo spoiler, e então ele vai até a casa dos pais dele e ganha de presente como recordação de Jack uma camisa. E ele leva essa camisa para casa, coloca dentro do guarda-roupa e com uma delicadeza ímpar, ele coloca a camisa dele sob a camisa de Jack. O que eu trago em relação a essa cena é o luto de Ennis, que nunca foi elaborado. De alguma forma, a sociedade se calou e Ennis, então, não consegue elaborar aquilo tudo que a gente imagina quando a gente perde alguém. Então, Freud, em 1917, ele consegue distinguir o luto da melancolia. No texto, ele escreve assim: na melancolia, a perda é de um objeto que não pode ser claramente identificado. O sujeito perde alguém e não pode admitir que perdeu. O luto saudável, isso lá em 1917. O luto saudável seria quando a pessoa reconhece a perda, ela pode falar sobre isso e retomar ao investimento libidinal, ou seja, voltar a ter a vida dela de acordo com como ela então vivia. Não vai ser fácil, não vai ser esquecido tão cedo, mas ela consegue ir aos poucos organizando a sua vida. E Ennis não pode fazer isso. Ele não pode ir ao funeral, ele não pode falar com ninguém a respeito da perda e não pode reconectar com um novo amor, porque morava numa cidade muito pequena e todos sabiam o que havia acontecido. A perda, então, não é elaborada e o luto não faz aquela travessia que em quase todos os vídeos eu falo da importância dessa travessia para a gente sair desse lugar onde a gente está e ir para o lugar onde a gente quer chegar. E o silêncio se torna um sintoma social. Por vezes, o silêncio coletivo, ele funciona como um mecanismo de defesa. A sociedade silencia porque não pode entrar em contato com o outro, com medo de sentir a própria dor, reconhece que o luto do outro soa mesmo como uma ameaça, né? Puxa, está passando tempo, talvez eu esteja mais perto de chegar nesse lugar, de perder alguém, né? E por que falar da perda também reestruturar o ideal coletivo? É reestruturar, né? Então, vamos nos atualizar de 1917, vamos trazer isso para 2025. Hoje nós estamos perto das pessoas, fisicamente, né? Em aglomerados, condomínios, e cada vez mais edifícios são construídos. Mas emocionalmente, nós ainda nos encontramos longe. Então a gente vê as janelas fechadas, né? A luz da cozinha já não acende há dias e a gente não pergunta por quê. O cachorro já não late e a gente não entende o que aconteceu. A arara não voa, né? Então a gente precisa saber que aconteceu alguma coisa. A gente sabe que alguém sumiu, que alguma coisa aconteceu, mas a gente não vai lá e a gente não pergunta o porquê. Então eu pergunto para vocês, isso seria um mecanismo de defesa, né?
de tentar se proteger, de se eu olhar para a dor do outro, eu também vou sentir essa dor. Então, é melhor eu virar o rosto. Se eu vejo que eu tenho que agir, então é melhor não ver. O silêncio vira norma. Às vezes, a gente tem normas na sociedade, né? Horário para colocar o lixo, a gente tem que saber que as coisas não podem ter barulho, a gente sabe que tem que cuidar a correria nos elevadores, mas a gente não tem essas regras para o luto, não há uma norma para o sofrimento. Então, não se pergunta o que houve e não se acolhe. A dor fica na casa X, no apartamento Y, e o silêncio se faz na rua toda, ou em todo o corredor. Hoje sabemos que alguém está triste, que a luz da cozinha não acendeu, como eu disse antes, que as coisas calaram de alguma forma, mas ninguém bate a porta, ninguém se preocupa com o outro. Talvez o luto coletivo que nunca foi dito, né? Eles guardam a camisa e alguns guardam o luto, que não pode ser falado ou não deve ser falado. E você? Você cala ou você grita? Ou deixa que o outro vire parede? Pense nisso. Pense na hora de abraçar uma pessoa que perdeu alguém que gosta tanto e não recebe esse abraço. Um beijo enorme para vocês.